A morte de lagosta. O sol ainda nem havia nascido, mas o cheiro de peixe já impregnava a pequena rua de paralelepípedos, onde o mercado da cidade começava a ganhar vida. Ali, no canto menos frequentado, onde as tábuas apodrecidas serviam de improvisada barraca, estava José Carlos, ou Lagosta, como muitos o conheciam. O apelido lhe caía como uma piada cruel, dada sua profissão. Trabalhador de feira, pescador e vendedor de frutos do mar, sua vida não passava de um reflexo irônico do destino ao qual ele mesmo estava condenado. Como as lagostas que vendia, José também parecia viver para ser consumido. Lagosta era um homem de ombros curvados, a pele endurecida pelo sol e pelos anos de trabalho insalubre. Sua barba mal feita e os olhos profundos denunciavam noites mal dormidas e uma inquietação constante. Vivia perseguido por dívidas, pela ex-mulher, pelo dono do barco a quem devia meses de aluguel. Mais do que isso, parecia ser perseguido por si mesmo, preso em uma trama de ressentimentos, frustrações e sonhos abortados. O mercado estava cheio de vida. Os vendedores gritavam suas ofertas, clientes pechinchavam, e crianças corriam entre as barracas. Contudo, no canto de lagosta, o silêncio era sufocante. O som das facas rasgando o peixe fresco e das balanças tilintando contrastava com o vazio que José carregava consigo. Trabalhava em automático, cortando peixes, limpando camarões, arrancando as garras das lagostas vivas, enquanto sua mente vagava por outro lugar. A dor de lagosta não era física, como a das criaturas que manuseava diariamente, mas emocional, quase existencial. A vida, para ele, era uma sequência interminável de aflições silenciosas, como a morte de uma lagosta sendo cozida viva. Ele se perguntava, enquanto submergia os animais em água fervente, se seu sofrimento era menos digno porque não podia gritar. Aqueles seres marinhos, presos em um exoesqueleto rígido, não tinham como expressar o horror que sentiam enquanto seus órgãos se dissolviam. E José, de certa forma, também vivia assim, sufocado dentro de si mesmo, sem voz para gritar suas dores. Havia algo de brutalmente simbólico na maneira como ele mergulhava as lagostas na panela fervente. O vapor subia, quase como um grito abafado. O corpo rígido do animal lutava, sem sucesso, para escapar do destino cruel. A casca dura não cedia, mas o interior, a alma da lagosta, desintegrava-se rapidamente. José via a si mesmo naquele processo. Suas camadas externas, sua casca de homem duro, resistiam, enquanto lá dentro, ele estava em colapso. A vida de lagosta era um ciclo de sacrifícios em vão, de lutas diárias para sobreviver em um mundo que o devorava lentamente. Sua ex-mulher, Marina, costumava dizer que ele era um homem sem ambição, e que isso o condenaria à mediocridade para sempre. Mas o que ela não entendia, ou nunca quis entender, era que José tinha sonhos, tinha muitos. Sonhava com o mar aberto, com viagens, com liberdade. Mas os sonhos de lagosta estavam enterrados sob o peso de uma vida precária e de responsabilidades que ele nunca pediu para carregar. Os dias seguiam o mesmo roteiro, até que algo começou a mudar dentro de José. Não foi repentino, mas uma transformação lenta, imperceptível, como o calor que consome a lagosta sem que ninguém veja. Ele começou a sentir uma revolta crescer dentro de si, um desconforto que já não conseguia ignorar. Aquela rotina de levantar-se de madrugada, de lidar com as agruras do mercado, de voltar para uma casa vazia e cheia de contas impagáveis, tudo isso começou a pesar mais do que antes. O homem que, por anos, havia aceitado seu destino com resignação, agora sentia algo diferente. Havia uma ira crescente, um sentimento de injustiça, uma sensação de que ele não merecia aquele fim. Seus pensamentos tornaram-se mais sombrios, as noites mais inquietas. Os rostos de seus clientes, antes apenas vultos sem importância, agora pareciam rostos de carrascos. E o trabalho, antes uma obrigação monótona, agora era uma tortura. A revolta silenciosa de José se manifestava nos pequenos gestos. A maneira como ele cortava o peixe com mais força do que o necessário, como atirava os restos no lixo com raiva contida, como lançava as lagostas na água fervente com uma espécie de desprezo. Ele sentia que o mundo estava cozinhando vivo, assim como fazia com aqueles pobres animais. Assim como a lagosta, José estava prestes a implodir.
Seu exoesqueleto, a fachada que mantinha perante o mundo, estava perto de se quebrar. A pressão interna era insuportável. Ele já não conseguia mais fingir que estava bem, que podia suportar aquela vida. O silêncio de sua dor, como o silêncio da lagosta cozinhando, era ensurdecedor. Foi em uma manhã de agosto, enquanto o mercado fervilhava de gente, que Lagosta finalmente quebrou. Talvez tenha sido o insulto de um cliente, talvez o peso das contas que não paravam de chegar. Ou talvez ele simplesmente não pudesse mais suportar a agonia de uma vida que o esmagava todos os dias. José largou a faca, olhou para as lagostas vivas que esperavam seu destino na água fervente, e sentiu-se uma delas. Sentiu que sua vida, sua luta, sua dor, eram tão inúteis quanto a delas. De repente, José gritou. Um grito primal, profundo, que ecoou pelo mercado. As pessoas pararam, assustadas. Ninguém nunca tinha visto Lagosta reagir assim. Ele sempre fora o homem quieto, invisível, parte da paisagem. Mas agora, ele gritava, não com palavras, mas com todo o sofrimento acumulado de anos de silêncio. E, naquele grito, estava toda a verdade. Lagosta estava morto por dentro há muito tempo. Sua morte física seria apenas uma formalidade. A morte de José Carlos, conhecido como Lagosta, foi uma tragédia sem grandes manchetes. Um ataque cardíaco, disseram. Alguns até se perguntaram como um homem aparentemente saudável podia sucumbir de uma hora para outra. Mas aqueles que o conheciam sabiam a verdade. José Carlos não morreu de um ataque cardíaco. Ele foi cozido vivo, lentamente, pela vida. Como as lagostas que ele vendia, sua casca dura o manteve de pé por tempo demais, enquanto lá dentro, ele já estava em colapso há muito tempo. O mercado seguiu sua rotina, os clientes continuaram a comprar frutos do mar, e José foi enterrado sem pompa, como um homem simples que nunca gritou suas dores. Mas aqueles que o viam ali, dia após dia, sabiam, Lagosta, assim como as criaturas que vendia, havia experimentado a morte mais cruel, a morte lenta, silenciosa e indizível de quem vive sem jamais ser ouvido.